Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o canal Visão Umbandista. Sou Bruno Stank, dirigente do Templo 15 de Novembro, terreiro localizado na cidade de Guarulhos, em São Paulo. O tema de hoje é mistificação. Mistificação. Esse assunto, obviamente, ele é de conhecimento e de entendimento de todos aqueles que pertencem às religiões mediúnicas, tal qual a Umbanda. Mistificação é o ato de propositalmente, com intenção, o indivíduo age com intenção de enganar, de forma intencional, enganar as pessoas, fingindo estar manifestado mediunicamente, fingindo estar incorporado com o espírito. E isso pode acontecer por determinadas razões que são individuais da própria consciência da pessoa, com interesses e, obviamente, na maioria das vezes ou sempre, com interesses escusos. Mas, da mesma forma que existem pessoas mistificadoras, que mistificam, enganadoras, existe também espíritos mistificadores. Muitas vezes há uma preocupação em identificar pessoas, indivíduos mistificadores. Mas nós esquecemos ou deixamos passar despercebido a existência de espíritos mistificadores. Espíritos mistificadores, enganadores, estelionatários espirituais. Espíritos falsários que, por intermédio de um médium, irá se manifestar com objetivos e com interesses escusos também. Veja, na Umbanda nós sabemos que os espíritos que atuam sob a roupagem de uma entidade espiritual, e esse assunto, a diferença entre entidade, os conceitos de entidade e espíritos, eu fiz num vídeo anterior, que estou deixando o link aqui do vídeo, numa outra oportunidade falei disso. Os espíritos que atuam sob a roupagem das entidades, eles são iniciados, graduados, são espíritos preparados para agirem e atuarem dentro da lei de Umbanda. Portanto, são consciências superiores. Consciências superiores que têm objetivos específicos no trabalho dentro da Umbanda. Agora, existem espíritos no plano astral, conscientes da sua condição de espírito, e que formam hostes espirituais e que infelizmente atuam através dos médiuns também, através da mediunização, para atingir objetivos escusos. Uma infinidade deles. E se apresentam usando o nome de entidades da Umbanda, usurpando o nome de entidades de Umbanda, justamente para legitimar os seus atos, para dar autoridade e legitimação ao seu ato. Normalmente, esses espíritos que assim atuam se conectam ao médium por simbiose energética e por simbiose de intenções. Veja, são espíritos extremamente vaidosos que se juntam normalmente a médiuns também vaidosos, porque o semelhante atrai semelhante. E por essa razão vão atuando através desse médium se apresentar usando o nome de entidades, usurpando o nome da entidade, para atingir os seus objetivos escusos. Uma característica muito clara e óbvia de espíritos mistificadores, espíritos que buscam e que incentivam, que provocam e proporcionam que sejam eles objetos de culto, de devoção. Nós vemos muito isso ocorrer quando aquele espírito, se apresentando usurpando o nome de uma entidade, provoca e dissemina
incute o culto a si. Claro que o culto vai ser ao nome da entidade a qual ele está usurpando, mas o ego que será satisfeito é o dele, né? Ali, um espírito vaidoso que se torna objeto de culto daquela comunidade, daquela coletividade de pessoas. Normalmente esses espíritos alimentam o seu ego e a sua vaidade juntamente com o ego e a vaidade do médium. E os dois se tornam objeto de culto, um pela sua mediunidade, pelo seu pseudo-poder, e o outro através do seu também pseudo-poder, né? Porque através dessa troca vai se obtendo trocas energéticas, mantendo pessoas naquele círculo vicioso de dependência dele, espírito, o médium de dependência daquelas pessoas dele, da sua manifestação mediúnica, e aquelas pessoas dependentes daquele espírito. Veja, se forma um triângulo de vampirizadores. Espíritos que vampirizam os seus médiuns, médiuns que se vampirizam daquele espírito porque tem o seu ego e a sua vaidade alimentada, e pessoas que vão se tornar devotas daquele espírito e daquele médium por conta também da sua vontade de obter alguma vantagem, algum tipo de vantagem. Consciências superiores, espíritos que alcançaram consciências superiores, que despertaram em si a sua consciência, jamais vão ter a pretensão ou a necessidade de se tornarem objeto de culto, de objeto de devoção. Muito pelo contrário, eles vão incentivar que nós cultivemos, se for para cultuar, se for para devocionar, que o objeto de culto ou de devoção seja Deus, seja as divindades, seja os orixás, mas não eles, espíritos. Porque os espíritos são seres humanos como nós, desencarnados, que atingiram um grau de consciência, que despertaram em consciência, que foram iniciados sob poderes, mistérios, foram encantados no mistério daquela entidade e por isso se manifestam sob aquela roupagem. Mas uma consciência superior jamais ela irá incentivar, incutir o culto a si, porque o culto é a Deus, o culto é às divindades. Os espíritos, essas consciências superiores, eles se colocam como auxiliadores da humanidade, através do despertamento, do incentivo que as pessoas despertem as suas consciências, que as pessoas evoluam espiritual e pessoalmente. Não que elas se tornem objeto de culto. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós observamos ou nos preocupamos com aqueles que nós acreditamos serem mistificadores e esquecemos que através da manifestação mediúnica muitos médiuns dão passividade a espíritos mistificadores. Um antídoto, talvez, para nós como médiuns, para que nós não nos tornemos massa de manobra ou não nos tornemos canal desses tipos de espíritos, olhando para nós mesmos, tomando cuidado com a nossa vaidade exacerbada, acreditando que somos melhores do que os nossos irmãos de corrente, irmãos mediúnicos, acreditando que as nossas entidades são mais fortes ou mais poderosas que a do nosso irmão. Porque as entidades, os espíritos que atuam na Umbanda, sob a roupagem de entidades, têm graus, possuem graus, e são espíritos despertos em consciência. Então não existe essa coisa de o espírito que trabalha comigo, a minha entidade é melhor do que a do outro, a minha mediunidade é mais forte que a do outro. Mediunidade forte é despertamento de consciência, é autoanálise, é autoconhecimento. Esses espíritos mistificadores, eles agem justamente ao oposto do que agem as consciências superiores, do que os espíritos graduados e iniciados na lei de Umbanda.
Muitas vezes pode se perguntar, mas como isso ocorre? E por que ocorre dentro do terreiro? Será que o espírito, a entidade do dirigente, ou o dirigente, ou aqueles mais velhos, os dirigentes, os irmãos mais velhos do terreiro, os espíritos, os guias, mentores dessa casa, não estão vendo que isso está acontecendo e não podem evitar? Sim, eles veem, eles poderiam evitar, mas muitas vezes deixa que isso ocorra, porque é necessário para que o médium tenha essa experiência e viva essa experiência, porque em algum momento ele irá despertar disso. Em algum momento ele irá despertar e perceber isso. É isso que as consciências superiores esperam, que despertemos. E nada mais é pedido a nós do que sejamos seres humanos, sejamos homens, mulheres. E a religião está no caráter. A mediunidade está no caráter. É o bom caráter que faz a religião. É o bom caráter que faz a mediunidade. A finalidade que nós damos a ela é de responsabilidade nossa. Não existe mediunidade para o bem, mediunidade para o mal. Existe finalidade. E somos nós, através do nosso livre-arbítrio, é que escolhemos aquilo ou o objetivo que nós vamos dar para essa capacidade mediúnica. É da nossa responsabilidade, de mais ninguém, individualmente nossa. Não é responsabilidade do dirigente, não é responsabilidade do guia do dirigente. A responsabilidade é nossa, de amadurecimento, de crescimento, de entender que não temos e nem possuímos superpoderes, apenas temos uma capacidade, que é de intermediar entre o mundo espiritual e o mundo físico, e tomar cuidado com os semelhantes que nós atraímos, porque é através da nossa vibração é que nós atraímos os espíritos que irão trabalhar conosco. Sejamos bons médiuns de Umbanda. Curta o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, acompanhe o canal Visão Umbandista, interaja comigo, comente, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Axé, axé, axé.